Nosso grupo trouxe vocês para o litoral de São Paulo, em Mongaguá, que além dos seus 13 quilômetros de praia, possui a maior plataforma marítima de pesca do mundo. Aqui, muitos trabalhadores têm preferência por um microempreendimento individual, por não ser um polo comercial e não ter muitas oportunidades. Dessa forma, nós da equipe Senses, alunos da ITEC Adolfo Berezin, iniciamos a nossa consultoria. Portanto, seja bem-vindo e aproveite a nossa apresentação. Os integrantes da equipe são David Vieira, Fernando Teófilo, Guilherme Baroni, Heloísa Gonçalves e Yasmin Lima, com a orientação da professora Regina Célia Luz. Sobre o nome da equipe, Sense significa sentidos em inglês, e optamos por substituir a letra S da palavra pelo número 5, para relacionar com os 5 sentidos humanos: visão, olfato, paladar, audição e tato, pois é por meio deles que conseguimos perceber o meio interno e externo, sendo essenciais para a nossa consultoria. O beija-flor e o sol foram escolhidos como símbolos para o nosso logotipo, sendo o azul e o amarelo as cores predominantes. O sol representa tanto a nossa área de atuação, que é o litoral, como transmite a clareza que queremos oferecer ao nosso cliente. Já a mensagem que o beija-flor transmite nos representa muito bem. Ele é um ser pequeno, mas muito produtivo, já que bate suas asas 80 vezes ou mais por segundo, mostrando que ele tem muita energia. E é desse jeito que nós nos vemos. Somos pequenos e novos na área, mas sabemos que podemos fazer coisas grandes. O slogan é uma frase de efeito que serve para representar uma empresa, e o nosso é o sentido certo para o seu negócio. O nome desse tipo de estabelecimento vem do italiano bazara, que é derivado do persa bazar e significa mercado. Não se sabe muito como esse modelo de loja surgiu, mas acredita-se que ele tenha surgido há muito tempo no Oriente Médio e no Sul da Ásia. Aqui no Brasil, é uma pequena loja que normalmente vende de quase tudo. Em 2008, a Célia, que é a atual proprietária do bazar, se mudou de Barueri para Mongaguá. Com o passar do tempo, ela percebeu que não existia emprego na cidade. Então, ela e o pai compraram um quiosque na feira de artesanato da plataforma de pesca no bairro Agenor de Campos. Eles trabalharam lá durante 1 ano, até terem condições de adquirir outro ponto. Foi então que eles abriram o Bazar Nossa Senhora das Graças, onde ele está até hoje. Quanto a algumas especificidades do bazar, o enquadramento jurídico dele é MEI, o endereço é Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 2121, e os produtos que ele oferece estão relacionados à papelaria, materiais escolares, artesanato e etc. Ele funciona das 10 da manhã às 7h30 da noite, de segunda a sábado. Nosso plano de ação para o bazar, inicialmente, foi criar uma identidade para a empresa, ilustrando tanto os produtos oferecidos quanto os serviços prestados. E após ser criado e apresentado, o novo logotipo da empresa foi aplicado na fachada do bazar durante sua reforma. As cores utilizadas para a identidade visual foram o branco, que harmoniza com as demais cores e transmite empatia, que ilustra de forma subentendida o bom atendimento do bazar. Temos também o preto, que transmite um ar de seriedade e compromisso. E o azul turquesa, que é a junção enérgica do amarelo com a tranquilidade do azul, que torna esteticamente o bazar mais convidativo aos olhos do público. Ainda nos aspectos do plano de ação, veio a confecção do slogan, Trabalhando Pensando em Você, que surgiu com grande referência na missão da empresa. O BSC, ou Balanced Scorecard, é um método de planejamento estratégico criado pelos professores norte-americanos Robert Kaplan e David Norton, em 1992. Ele cria marcos no progresso de uma empresa em relação aos seus objetivos, a partir da subdivisão das estratégias em objetivos, indicadores, metas e iniciativas. Além disso, ela divide também em 4 perspectivas. A primeira delas é a financeira. Ela é a mais simples, pois inclui tudo relacionado à parte contábil da empresa. Na do cliente, concentra-se a visão do cliente para com a empresa. Nos processos internos, analisa-se a qualidade dos processos da empresa. E na de crescimento, analisa-se o bem-estar e a preparação dos colaboradores. Quanto às subdivisões, o objetivo é como o plano principal, a meta é uma especificação desse plano, os indicadores servem para aferir se o plano está progredindo ou não, e as iniciativas são o que a empresa ou o gestor tomaram ou vão tomar como iniciativa para o alcance do objetivo.
estratégico é uma representação bastante simplificada dos objetivos priorizados pela empresa a partir de uma visão holística das diferentes áreas envolvidas. Ele ilustra em formato de Smart Chart os conteúdos do planejamento estratégico a partir da metodologia do Balanced Scorecard. A confecção do mapa estratégico do Bazar inicia-se a partir dos valores para manter nos eixos os ideais da empresa, que são empatia, ética, honestidade, paciência e qualidade. A próxima etapa é o aprendizado e crescimento, que consiste no desenvolvimento de inovações para alavancar o negócio. Os passos subsequentes são manter os preços acessíveis através de redução de custos, o que pode ser efetuado pela pesquisa de mercado de fornecedores. A aquisição de novos consumidores compõe a perspectiva de clientes, que abrange estratégias de marketing para atração e retenção do público. Em sequência, a perspectiva financeira é baseada em 2 fatores. O primeiro é fortalecer o estoque e o segundo é o aumento de receita. A partir desse ponto, alcança-se resultados como a missão, oferecer produtos diversos com qualidade e preços acessíveis, e a visão, tornar-se referência no segmento de loja de variedades no município e posteriormente na Baixada Santista. Consiste em um modelo de gestão colaborativo que permite visualizar estratégias para alcançar a proposta de valor da corporação. As estratégias são expostas em 9 quadrantes com o objetivo de agregar valor aos consumidores e conduzir a gestão através de aprimoramentos dos processos internos. Os 9 blocos são: proposta de valor, constitui fidelizar o cliente através do encantamento. O segmento de clientes, quais segmentos de consumidores serão o foco da empresa, ou seja, o público-alvo. Os canais são meios de comunicação da organização para com os clientes. E relacionamento consiste em qual relação a empresa estabelece com os seus consumidores. Atividades-chave são as atividades essenciais para que a empresa transmita a proposta de valor. Os recursos são os recursos necessários para a realização das atividades-chave. As parcerias são as atividades-chave, porém realizadas de maneira terceirizadas. As fontes de receita são as formas de obtenção de capital através das propostas de valores. E, por último, a estrutura de custo, que são os desembolsos necessários para manter a estrutura funcionando. É uma ferramenta que auxilia na tomada de decisões, aprimora o desenvolvimento de estratégias na compreensão dos ambientes externo e interno da empresa e alicerça-se nos tópicos para a projeção do futuro, sendo eles: forças. Esse quadrante exibe as vantagens internas da organização em comparação com a concorrência. E já nas fraquezas, esse aspecto é levado em consideração o levantamento de tais desvantagens da empresa para com os concorrentes e, a partir dos resultados, cria-se estratégias para comutá-las em forças. Oportunidades. Contempla-se a influência das forças externas em relação à empresa. Nesse contexto, identificam-se as oportunidades para alavancar o negócio e se sobressair dos concorrentes. E por último, as ameaças, que abordam os fatores externos que podem acarretar desvantagens do ponto de vista competitivo. De forma similar ao quadrante das fraquezas, são elaboradas estratégias para mitigar as ameaças e transformá-las em oportunidades. A utilidade dessa ferramenta consiste em traçar estratégias e riscos empresariais para o crescimento do negócio. A matriz é ilustrada de forma simplória com base em 2 eixos: produtos e mercados. Dentro dessas perspectivas, existem a possibilidade de aprimorar ou criar novas oportunidades. As 4 estratégias da matriz Ansoff são: penetração de mercado. Concentra-se no aumento de vendas dos produtos e ou serviços, conquistando assim o mercado. Desenvolvimento de produtos. O enfoque nesse quadrante é introduzir produtos inovadores no mercado, com a finalidade de atender novos desejos e necessidades dos consumidores. Desenvolvimento de mercado. Consiste em um produto existente, onde o foco é inseri-lo em um novo mercado. E por último, a diversificação, que visa-se introduzir um produto novo em um mercado novo.
Criadas por Michael Porter em 1979 em um artigo com o objetivo de comparar as empresas com o ambiente interno, considerando 3 forças: negociação de fornecedores, barganha dos clientes e ameaça de produtos substitutos, e no ambiente externo, levando-se em consideração 2 aspectos: rivalidade entre concorrentes e a ameaça de novos entrantes. Em subsequência, contempla-se os conceitos dos supracitados tópicos. Rivalidade entre concorrentes consiste no nível de 0 a 10 a rivalidade com os concorrentes, ou seja, há uma necessidade de verificar quão intensa e forte são seus oponentes. Poder de negociação de fornecedores resume-se no poder de barganha que a organização possui sobre os fornecedores, sendo que quanto mais opções de provedores de mercadoria, mais o poder de negociação. Poder de negociação dos clientes. De maneira similar ao poder de negociação dos fornecedores, ocorre nesse pilar, pois analisa o poder de barganha que o cliente retém sobre a corporação, isto é, que quanto maior o nível da concorrência do mercado, maior será o controle do cliente sobre o processo de venda e vice-versa. Ameaça de produtos substitutos. Esta vertente refere-se à probabilidade dos consumidores substituírem um produto e ou serviço oferecido pela empresa. Ameaça de novos concorrentes. No que tange o último aspecto, configura-se o impacto que a entidade sofreria com a entrada de um novo adversário e quão acessível é para a empresa ingressar no mesmo segmento. A pesquisa de campo tem o objetivo de coletar dados referentes a um objeto de estudo, analisá-los e interpretar os resultados obtidos. Por estarmos vivendo em meio a um período de pandemia, realizamos a pesquisa externa do Bazar via questionário no Google Forms, a qual foi realizada do dia 16 de março ao dia 8 de abril e obteve 109 respostas. A seguir, mostraremos os gráficos com maior relevância para a nossa pesquisa. 26,6% das pessoas moram no bairro Agenor de Campos, seguido pelo Regina Maria. 51,4% nunca ouviram falar do Bazar. 60,6% não frequentam o bazar por outros motivos, podendo ser porque não conhecem o bazar, coincidindo com a pergunta anterior. 56% costumam ir ao concorrente 1 e 49,5% ao concorrente 2. 53,2% das pessoas compram utensílios domésticos e 49,5% compram materiais escolares. Com essa pesquisa, concluímos que o maior público se localiza nos bairros próximos ao bazar, no Agenor de Campos, Regina Maria e Flórida Mirim, respectivamente. Muitas pessoas não conhecem e nem ouviram falar do bazar, e isso se dá porque muitas moram em outros bairros ou cidades, mas há moradores da cidade de Mongaguá que também não o conhecem, o que apresenta uma falha no marketing. Comparado a 2 grandes concorrentes no centro da cidade, o bazar não tem tanta variedade de produtos, fazendo com que alguns clientes se dirijam a eles para comprar. Tendo 0 respostas, o preço não é um fator determinante na hora de comprar dentro do bazar, o que coincide com o slogan e as forças da empresa, de acordo com a análise SWOT. E os produtos mais comprados do bazar são os utensílios domésticos, materiais escolares e artigos de costura. A equipe Census elaborou uma pesquisa de campo interna que foi realizada entre os dias 20 de abril a 10 de maio, via Google Forms, para saber a visão do consumidor diante do bazar e seus concorrentes. Devido à pandemia do Covid-19, apenas 18 pessoas responderam, não alcançando um número expressivo de respostas. A seguir, mostraremos os gráficos com maior relevância para a nossa pesquisa. 50% das pessoas moram no bairro Agenor de Campos, 61,1%, estão bastante satisfeitos com o atendimento do bazar, 38,9% costumam ir ao concorrente 1, mas 27,8% frequentam apenas o bazar. 50% consideram os preços acessíveis e 44,4% bastante acessíveis. A mesma porcentagem consideram a localização do bazar de fácil acesso e 72,2% nunca viram alguma propaganda sobre o bazar, mas outras já tiveram recomendações, reforçando o marketing buzz. Em resumo, concluímos que, de acordo com o público da pesquisa interna, a maioria se localiza no bairro Agenor de Campos,
Muitas pessoas nunca viram propagandas do bazar. Isso se dá pela falta de investimento em marketing. De acordo com os dados, observa-se consumidores bastante contentes com atendimentos, localização e preços acessíveis, tornando-os frequentadores do bazar. Em contrapartida, observa-se clientes consumindo em outros bazares, localizados no centro da cidade, os tornando-os concorrentes do bazar. É uma ferramenta que permite a identificação e gerenciamento dos riscos de uma empresa, tendo a visão de detectar os impactos, probabilidades e os riscos que devem receber mais atenção, sendo dividida em 2 níveis: altos, que estão em vermelhos, e médios em amarelos. Já o plano de ação, ou plano de atividades, é uma espécie de manual ou guia a ser seguido pela empresa, de preferência apresentando um cronograma de todas as atividades para que a empresa possa acompanhar os seus resultados. No primeiro momento, eu vou citar as ameaças da empresa através da matriz de risco e o David irá apontar as soluções que desenvolvemos no plano de ação. Começando pelos riscos altos, identificamos a inexistência de marketing, por exemplo, as redes sociais e os anúncios, de acordo com a pesquisa de campo. E o plano de ação para este risco foi a criação de uma identidade para a empresa, a fins de consolidar a marca, fornecer propagandas nas redes sociais, gerando assim resultados positivos na receita e o aumento do público. Visualizando o aspecto financeiro, observa-se o modelo de papel e caneta ainda sendo utilizado para registrar suas vendas e a falta de controle do estoque e das despesas. Contemplando esse cenário, identificamos algo mais moderno e intuitivo, como o aplicativo Vender, que irá proporcionar soluções como registro de receitas, despesas e controle de estoque. Outro risco identificado é o espaço limitado, impedindo o aumento de variedade de produtos, fazendo com que as pessoas tenham preferência pela concorrência. A partir desse alto risco identificado, analisamos e sugerimos a aquisição do imóvel, desta forma reduzindo despesas e dando a ela mais liberdade para uma possível reforma no seu comércio, a fim de aumentar sua carteira de clientes. Devido ao baixo poder de barganha sobre alguns fornecedores, a empresa possui 2 fatores limitantes, como, por exemplo, a aquisição de mercadorias e o transporte. Sugerimos então uma pesquisa mais ampla sobre novos fornecedores para aumentar o seu poder de negociação e manter os preços acessíveis a seus clientes. Por último, os riscos médios, onde observamos uma fachada não atrativa e um layout interno desorganizado. Aprofundando um pouco mais sobre o layout atual, observamos que os itens não estão organizados em famílias do mesmo segmento, dificultando aos clientes, por exemplo, a encontrarem um produto em específico. Oferecemos a sugestão da melhoria da estética da fachada, que prontamente foi atendida pela proprietária, com uma pintura nova e um toldo que deixou o bazar mais convidativo aos olhos dos clientes. Já sobre o layout interno, elaboramos uma planta um pouco mais intuitiva. E por aqui vamos encerrando o TCC da equipe Senses, com uma frase do escritor norte-americano Mark Twain. 20 years from now, you'll be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines, sail away from the safe harbor, catch the trade wind in your sails, explore, dream and discover. Em uma tradução resumida, significa não ter medo das adversidades. Porque no fim, nos arrependemos do que não houve chance de realizar. Então devemos sonhar, explorar e descobrir. Essa frase representa os desafios impostos a nós, alunos e professores, durante esses tempos difíceis, bem como a nossa capacidade de sobrepujá-los. A equipe Ciências agradece a atenção de todos e tenha uma boa noite.